Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula de Educação Cristã e Ensino Religioso. Eu, professor Anderson Alexandre Rodrigues, pretendo, na aula 2, falar a respeito da história da educação cristã. A história da educação cristã. Olha só, nós temos aqui uma frase para fazermos uma reflexão. Bernardo de Sartres, que viveu no século XII, na França, ele vai dizer o seguinte: somos como anões aos ombros de gigantes, pois podemos ver mais coisas do que eles e mais distantes. Não devido à acuidade da nossa vista ou à altura do nosso corpo, mas porque somos mantidos e elevados pela estatura de gigantes. Com esta frase, Bernardo de Sartres defendia a importância de se estudar os pensadores da Grécia e os pensadores de Roma. E nós poderíamos olhar para trás e fazermos uso da história e com isso nós tiraríamos grandes lições. Ou seja, o homem pode e deve aprender com a história, aprender com o passado. E com isso, no acúmulo de informações, no acúmulo de conhecimento, o ser humano passa a ver melhor. Não porque é mais capaz do que o outro, mas sim somos como anões em cima dos ombros dos gigantes e podemos ver melhor por causa disso. Diante disso, trazendo para o nosso contexto teológico, nós podemos usufruir da história da igreja, usufruir de grandes pensadores que a igreja teve e com isso podemos ver melhor. Na aula de hoje, nós temos os seguintes objetivos: compreender o conceito de educação no Antigo Testamento, conceituar a educação cristã no Novo Testamento, estabelecer as fases da história do cristianismo e a relação com a educação cristã, analisar a cosmovisão cristã de Martinho Lutero e João Calvino a respeito da educação cristã, explicitar o papel da igreja em relação a cada lição extraída da história do cristianismo. Vejamos então o ensino no Antigo Testamento. Olha só, no Antigo Testamento, nos 39 livros que constam no nosso cano cristão do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós podemos perceber que, na primeira parte, no Pentateuco, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar o lar judaico como o primeiro local de ensino. Portanto, no Pentateuco, nós encontraremos o lar judaico como o primeiro local de ensino. E nós vamos encontrar a menção do lar judaico como o primeiro local de ensino no texto de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9, em que nos fala sobre o Shema. Ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. E no texto há de nos dizer que o judeu deveria inculcar na cabeça de seus filhos
pela manhã e pela tarde a respeito da lei do Senhor, a respeito da palavra de Deus. Portanto, a leitura do Shema, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9, faz parte das orações judaicas, tanto no período noturno quanto no período matutino. Isso no contexto da cultura judaica. Além do lar judaico, também encontramos no Antigo Testamento, especialmente no Pentateuco, na Torá, a importância das reuniões públicas. Ou seja, Deuteronômio capítulo 31 e o versículo 12 nos fala a respeito da necessidade de Israel se reunir. E, ao se reunir, Israel estaria aprendendo e ouvindo em conjunto a lei do Senhor, a palavra de Deus. Ou seja, a reunião de Israel enquanto comunidade para aprender a palavra de Deus. Provérbios capítulo 22 e o versículo 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Salomão, Provérbios capítulo 22 e o versículo 6. Portanto, o lar judaico, a reunião pública em Israel, o ajuntamento do povo, para que o povo viesse a aprender da lei, nós podemos perceber que no Antigo Testamento eles tinham o compromisso da instrução da lei, da instrução da palavra de Deus, especialmente para com os filhos, especialmente para com a educação infantil. Uma lição muito especial para os dias atuais, que nós, enquanto filhos de Deus, responsáveis na igreja local, possamos valorizar a educação infantil, a transmissão da palavra de Deus na educação infantil. Também no Antigo Testamento, nós vamos ver o surgimento das escolas de profetas. Ou seja, a educação era tão importante para os judeus que, ao longo da história de Israel, no Antigo Testamento, há de surgir as escolas de profetas. As primeiras escolas foram organizadas por Samuel, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 10 e o versículo 5, o capítulo 19 e o versículo 20. As escolas foram abertas por Samuel em Ramá e Gibeá. Também nós podemos encontrar no segundo livro dos Reis, capítulo 2 e o versículo 3 e o versículo 5, capítulo 4 e o versículo 38, capítulo 6 e o versículo 1, Elias e Eliseu, no Reino do Norte, eles abriram as escolas de profetas em Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Nessas escolas, os profetas eram treinados, capacitados e formados segundo a lei do Senhor. E os profetas foram os pedagogos, os instrutores da lei de Deus na história de Israel. Também no Antigo Testamento, nós vamos encontrar o surgimento dos escribas. Os escribas, eles foram copistas e mestres da lei. E eles vão surgir no período do cativeiro babilônico, os 70 anos em que os judeus vão ficar dentro da Babilônia. E neste período vão surgir os escribas, os mestres
da lei, os copistas da lei. E eis que Esdras vai ser uma referência, vai ser um modelo no ofício dos escribas. Esdras capítulo 7, o versículo 6, capítulo 7, o versículo 10, nos fala o quanto Esdras era aplicado na lei do Senhor. Um exemplo a ser seguido, trazendo esta lição para os dias atuais, que possamos ser aplicados à educação, à lei do Senhor, conforme Esdras foi em seu tempo. Também no Antigo Testamento nós vamos ver o surgimento das sinagogas. As sinagogas, elas surgiram com a destruição do Templo de Salomão no século 6 a.C. Os judeus estavam dentro da Babilônia e eles não tinham acesso ao templo que havia sido destruído em Jerusalém. Diante disso, eles se reuniam e cultuavam a Deus. E com isso, eles deram a origem às sinagogas, um local para cultuar a Deus. Era necessário ter 10 homens, ter 10 cabeças, e tendo 10 homens, era possível a abertura de uma sinagoga. E depois, com o retorno dos judeus para Israel, eles ficaram um pouco distantes de Jerusalém, porque se espalharam pelo território de Israel, e com isso houve ainda mais a necessidade deles darem continuidade com as sinagogas. E assim abriram muitas sinagogas pela região de Israel, que era um local de estudo da lei, orações e adoração ao Senhor. E também as sinagogas eram um espaço que servia como uma escola das crianças. Nas sinagogas, eles também fizeram como um espaço para a formação e a educação das crianças. A educação da criança em Israel é muito interessante, porque com 6 anos a criança entrava na sinagoga, na escola que ficava dentro da sinagoga, e começava a estudar a lei, a Torá. Com 10 anos, 4 anos de estudo da lei da Torá, com 10 anos, eis que o menino, a menina, eles já haviam decorado a Torá, decorado a lei, decorado a palavra do Senhor. Então, com 10 anos, esta criança era adotada por um rabino, se acaso essa criança se destacasse como um grande aspirante da lei do Senhor, como um grande possível mestre da lei do Senhor. Ou se a criança decidisse voltar para a casa de seus pais e assim aprender a profissão familiar, aprender a profissão do pai. Com isso, a criança com 10 anos, ela já havia decorado a lei, decorado o Pentateuco. A criança que ficasse como adotada pelo rabino, com 12 anos, ela já tinha decorado o Antigo Testamento todo. Com 12 anos, ela já havia decorado o Antigo Testamento todo. E com 14 anos, essa criança já estaria fazendo o debate sobre a lei, o debate da lei do Senhor. Então, olha só que interessante. A educação da criança em Israel. Eles usavam muito a memorização e a repetição. Agora nós podemos ver o ensino no Novo Testamento, a grande comissão de Cristo. Mateus capítulo 28 e o versículo 19 ao versículo 20 nos diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Na grande comissão de Cristo, nós encontramos as 4 partes fundamentais deste dizer de Cristo após a sua ressurreição. Primeiro, ide, ou seja, aplica-se a todos os crentes. Nós, enquanto crentes, membros do corpo de Cristo, temos o trabalho, a tarefa e a responsabilidade de sairmos pela seara, pelo mundo e fazermos discípulos e pregar o Evangelho de Jesus. O segundo item é, de fato, o discipulado. Fazei discípulos. É interessante que a relação cristã vai muito mais além do que as palavras, vai muito mais além do que o discurso. A relação cristã está no fato do dia a dia, o discipulado, o contato e a experiência próxima da verificação de que o outro foi transformado pelo Evangelho, ou seja, o discipulado, uma relação tete a tete, uma relação muito próxima, e cabe a nós também a tarefa do discipulado. E terceiro, batizando-os, ou seja, que é uma ordenança de Cristo a nós, enquanto cristãos, e devemos realizar o batismo dos membros dos novos convertidos. E quarto, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado, tudo aquilo que vos tenho ordenado. É interessante que na grande comissão a gente encontra a ordem do ensino. Portanto, o ensino faz parte da igreja. O ensino faz parte da responsabilidade da igreja cristã. Jesus, nos evangelhos, ele aparece 45 vezes ensinando e apenas 11 vezes pregando, porque o ministério de Cristo foi marcado pelo ensino, como também pela pregação. Jesus é um modelo de mestre. Jesus é o mestre dos mestres. Jesus nos ensina muito a respeito do ofício de mestre. Ensino versus pregação. Que possamos ensinar pregando, e que possamos pregar ensinando. Que o ensino e a pregação, ambas, venham fazer parte do ministério da igreja local, do líder religioso, do sacerdote, do pastor, do obreiro. Que possamos ser excelentes mestres e também excelentes pregadores, assim como o nosso Cristo foi um exímio mestre e também um excelente pregador. O ensino no Novo Testamento. Nós podemos ainda ver também os seguintes itens. Os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, conforme Atos capítulo 2 e o versículo 42. E ensinavam todos os dias, no templo e de casa em casa, conforme Atos capítulo 5 e o versículo 42. Diante disso, a igreja primitiva estava pautada na doutrina dos apóstolos, no fundamento sólido, no ensinamento deixado por Cristo. E eles ensinavam todos os dias, no templo e também de casa em casa. E eles ensinavam o quê? A doutrina dos apóstolos, o ensinamento deixado por Cristo aos apóstolos. Também nós podemos observar que, no Novo Testamento, requer uma qualificação do bispo. E qual é a qualificação do bispo? Que o bispo
deveria ter a habilidade do ensino. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 2. O bispo deveria ser apto a ensinar. Podemos trazer esta lição para os dias atuais. Será que o líder de uma paróquia, o pastor de uma igreja, será que este sacerdote é apto para ensinar? Tem habilidade para ensinar? Tem uma boa preparação para ensinar? Segundo os textos neotestamentários, sim, este líder deveria e deve ter esta habilidade. Um outro item que podemos observar é a orientação do Novo Testamento sobre o dom do ensino. Romanos capítulo 12 e o versículo 7 nos diz assim: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aquele que é chamado para o ensino, aquele que é vocacionado para ensinar, esta pessoa tem que se esmerar, tem que se aprofundar, tem que estudar muito, tem que se dedicar bastante para que seja um ensinador, um mestre excelente, apto na habilidade do ensino. Um outro item é o propósito do ensino. Efésios capítulo 4 e o versículo 11 ao versículo 12, que nos diz que o propósito dos dons ministeriais, entre eles o dom de mestre, é o aperfeiçoamento dos santos. Olha que interessante. Então, o propósito do mestre, do dom de ensino, é o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos, os filhos de Deus, sejam semelhantes a Jesus. E um outro item é o caráter espiritual do ensino bíblico. Colossenses capítulo 1 e o versículo 28, que nos diz que o ensino e a pregação que o apóstolo Paulo realizava tinha como intuito a formação do novo homem, a formação da imagem perfeita de Cristo no cristão. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 19 nos diz sobre a edificação espiritual do indivíduo quando lê o texto de Apocalipse. E podemos aplicar esta edificação também quando se lê e quando se ensina a palavra de Deus. A educação cristã na história da igreja. Nós temos aqui 5 fases. Primeiro, era de crescimento, do ano 33 ao ano 311 depois de Cristo. Segundo, a era medieval, 311 a 1500. Terceiro, a era dos reformadores, de 1500 a 1780. E quarto, a era moderna, de 1780 a 1980. E quinto e último, a era contemporânea, de 1980 até aos dias de hoje. Então vejamos. Primeiro, era do crescimento. A era de crescimento do ano 33 até o ano 311. Vejamos, a igreja primitiva cresceu em número e também em maturidade, conforme Atos 2, versículo 42, Atos 5 e o versículo 42. A igreja primitiva, ela cresceu em número e também em maturidade. Uma lição para os dias atuais, que possamos, enquanto igreja local, que venhamos crescer em número, mas também em maturidade. Ao não se aceitar o compromisso com o Evangelho, a não dar sinais de que nasceu de novo, a não aceitar os ensinamentos bíblicos,
esta pessoa ela é convidada a se retirar. Logo, teremos uma perda no número, mas defenderemos a importância da qualidade, a importância do crescimento, a importância da maturidade cristã. Então vejamos, não é só ganhar, mas também discipular. Não é só atrair, mas também transformar. Não é só conquistar, mas também promover o crescimento, a maturidade cristã. E é um conjunto que exige o apoio de ambas partes. A igreja ensina e o indivíduo aceita e aprende. Se não aceita e não quer aprender, há sinais de que não nasceu de novo e esse indivíduo ele é convidado a se retirar, caso não deseja se submeter aos ensinos da palavra de Deus. E normalmente isso ocorre de modo muito cordial, bem tranquilo. A pessoa vai dando sinais de que não aceita o compromisso com a palavra de Deus e ela mesma pede para sair e, é claro, ela vai saindo aos pouquinhos, vai dando algumas desculpas e quando menos viu, a pessoa já saiu, porque não aceitou de fato em fazer um compromisso com a palavra de Deus. Também nós vamos ter o Didaquê, que é um documento do século II e é um livro de instrução moral e doutrinária, baseada nas afirmações, nos ensinamentos dos apóstolos e da igreja primitiva. Esse documento vocês encontram em PDF na internet e eu recomendo que de fato vocês possam ler. Façam a leitura deste texto. Didaquê, muito bom. Os pais da igreja patrística, nós vamos encontrar alguns pais da igreja que vão defender o cristianismo pelo lado de dentro da igreja, que são os polemistas. Eles vão defender a fé cristã dentro das igrejas, diante de falsos mestres e de falsos líderes. E também vamos encontrar os pais da igreja, que serão os apologistas, que vão defender a igreja pelo lado de fora, diante dos ateus, dos filósofos, dos pensadores que lutavam contra a doutrina de Cristo. Os pais da igreja, temos Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, Justino o Mártir, Irineu, Tertuliano de Cartago, Orígenes, Cipriano e Eusébio de Cesareia. Na editora Paulus, vocês vão encontrar os livros desses pais. E eu recomendo, nós teólogos devemos ler os livros dos pais da igreja, ok? Então, leem sim os livros da editora Paulus a respeito da coleção patrística. Na era de crescimento, nós vamos encontrar ainda a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. A escola de Alexandria vai surgir no século III, a de Antioquia também no século III, a de Alexandria no Egito, a de Antioquia na Síria, e essas escolas serão os grandes centros da paideia cristã no período da patrística. Eles vão ensinar como estudar a Bíblia, como interpretar os textos bíblicos e vão ditar a formação de líderes, a formação de intérpretes da palavra de Deus. E nós vamos também ver na era de crescimento a necessidade de catecumenato, ou seja, a catequese. É exatamente neste período da era de crescimento que nós vamos encontrar a necessidade da educação dos neoconvertidos antes do batismo. Como a igreja cresceu muito, as pessoas que chegavam, elas chegavam sem um conhecimento claro das doutrinas cristãs. E diante disso, a igreja viu a necessidade
de realizar uma catequese, uma educação dos neoconvertidos antes do batismo. E com isso surgiu a catequese, surgiu o discipulado, o preparo bíblico antes do batismo. Também nós vamos ver a promulgação do cristianismo enquanto uma religião oficial do Império, com Constantino. Em 311, há um edito de tolerância para não perseguir a igreja, e 313, há um edito de que o cristianismo passasse a ser a religião oficial do Império. Então, nós temos aqui, no final da era de crescimento, a igreja que até então era perseguida, a igreja que não tinha templo, a igreja que se reunia em casas, nos cemitérios, agora, a partir de 311, passa a ter templo, passa a ser reconhecida como uma religião, e 313, a religião oficial do Império Romano, e passa a ser uma igreja, uma religião em que muitas pessoas viriam até ela, não necessariamente porque essas pessoas tinham se convertido, mas sim elas eram obrigadas a aceitarem a fé cristã. E com isso nós vamos ter alguns desvios, alguns erros ao longo da história da igreja por causa deste fator. Nós vamos ter então agora a Era Medieval, de 311 a 1500. O cristianismo, enquanto religião oficial do Império Romano, de fato fez com que ocorresse o seguinte: muitos eram batizados em massa e não passavam por um discipulado. E diante disso nós vamos ter a negligência dos líderes cristãos que não vão promover o discipulado, mas sim vão realizar um batismo em massa, a negligência dos pais. Os pais não terão um conhecimento claro da palavra de Deus e também não vão ensinar os seus filhos a respeito da palavra de Deus. E com isso nós vamos ter o aumento desenfreado da ignorância, de práticas erradas e o sincretismo. O magistério, o ofício docente da igreja, ficava na responsabilidade dos líderes eclesiásticos. E com isso eles detinham sobre si a responsabilidade do ensino. Diante disso, eles realizavam a centralização do ensino, que de fato isso não foi bom. Nós vamos encontrar na era medieval o escolasticismo, o surgimento das universidades medievais. Isso no finalzinho do IX século até o século XIII da nossa era, o surgimento das universidades medievais na Itália, na França, na Inglaterra, posteriormente na Espanha e em Portugal. O surgimento das universidades medievais. Eles estudavam direito, medicina, filosofia e a teologia. E com isso eles vão promover doutrinas, ensinamentos e conhecimento. Também nós vamos ter, na era medieval, o monasticismo. Os mosteiros serão os lugares em que as pessoas que desejavam ficar em uma vida de reclusão, em santidade ao Senhor, essas pessoas se trancavam nos mosteiros e ali elas estudavam, elas faziam cópias da palavra de Deus, e os mosteiros foram os grandes responsáveis pela manutenção dos escritos dos filósofos e pensadores da Grécia, de Roma. Eles serão os responsáveis pela manutenção desses textos. Isso as pessoas que ficavam nos mosteiros. Agora nós temos a era dos reformadores, de 1500 a 1780. Martinho Lutero, ele que nasceu em Eisleben, na Alemanha,
no dia 31 de outubro de 1517, ele vai colocar na igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Eu recomendo que vocês leiam as 95 teses que estão disponíveis também na internet. E em 1520 ele vai receber uma carta de excomunhão. Lutero vai ser expulso da igreja. E em 1546 ocorre a sua morte. Lutero, ele faz uma crítica, ele critica a negligência do ensino da palavra de Deus. Os líderes da igreja, até então a Igreja Católica, eles centralizavam o ensino para si e eles, segundo Martinho Lutero, eles negligenciavam o ensino da palavra de Deus. E Lutero vai fazer esta crítica. Lutero, apaixonado pelo ensino, ele preparou 2 catecismos. Em 1528, um catecismo para crianças e, em 1529, um catecismo para os adultos. E ele vai defender a necessidade da aprendizagem, do estudo, do ensino, especialmente da palavra de Deus. Diante disso, ele promove a tradução da Bíblia para a língua alemã, em 1534. E por que ele vai fazer isso? Ele vai promover a tradução da Bíblia para a língua alemã para colocar a Bíblia nas mãos das pessoas, nas mãos dos cristãos, porque ele defendia que cada cristão deveria estudar, aprender da palavra de Deus. 3 argumentos que Lutero há de usar a respeito da necessidade da educação cristã. Por que a educação cristã é importante? Primeiro, para proteger as crianças das tentações do diabo, que quer afastá-las de Deus. Segundo, se Deus quer que as pessoas sejam educadas, não podemos negligenciá-las. E terceiro, é uma ordem divina. Com isso, Lutero defendia a educação cristã. Lutero também entendia que o homem é um ser caído e, com isso, o professor tem uma dupla função. A função intelectual e a função espiritual. Na função intelectual, transmitir o conteúdo. E na função espiritual, fazer, por meio da ação do Espírito, a transformação do indivíduo. Orar para que o indivíduo viesse nascer de novo. Lutero, ele vai defender, e ele defendeu, o livre exame da Bíblia. Ou seja, todo cristão tem o direito e o dever de acessar livremente a Bíblia. E ao traduzir a Bíblia para o alemão, ele vai colocar a Bíblia na mão do povo. E Lutero defendeu o ensino obrigatório, gratuito e público. Já que as pessoas têm que ter acesso à Bíblia, as pessoas precisam ser alfabetizadas. E ele vai defender políticas públicas. Ele vai defender que o Estado da Alemanha deveria promover um ensino obrigatório, gratuito e público para as crianças. E com isso as pessoas seriam alfabetizadas e teriam condições de acessar livremente a palavra de Deus. João Calvino, que nasceu em Nyon, na França, ele, em 1534, vai fugir para a Suíça por ser considerado um herege. Em 1536, João Calvino vai publicar as Institutas da religião cristã. E vale a pena você fazer a leitura. É um dever de todo teólogo, a leitura das Institutas de João Calvino. Entre 1541 a 1560, Calvino foi o governador e pastor na cidade suíça de Genebra. Em 1564, João Calvino vai morrer. João Calvino, ele também defendeu um ensino gratuito, público e obrigatório.
e não somente para a educação infantil, mas também para a formação superior. E com isso ele vai abrir a Academia de Genebra. A Academia de Genebra, que por fim há de se tornar a famosa Universidade de Genebra, que até hoje tem as suas portas abertas. E agora, na era moderna, de 1780 a 1980, nós encontramos aqui este jornalista, Robert Hicks. Robert Hicks foi o fundador da EBD em 1780. Ele vai reunir as crianças que viviam nas ruas abandonadas da Inglaterra, especialmente da cidade de Gloucester, e vai reunir essas crianças pelo domingo de manhã, vai dar a essas crianças o ensino bíblico, o ensino de matemática, o ensino das línguas e vai promover uma transformação bíblica e social. O movimento da escola dominical foi um fenômeno importante na Inglaterra e na América, com implicações tanto religiosas quanto seculares. Aconteceu em um momento de despertamento espiritual que tirou a igreja da letargia e provavelmente contribuiu para poupar a Inglaterra da calamidade de uma revolução violenta. Ou seja, Robert Hicks contribuiu tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito social, ao fundar a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Portanto, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, é um fenômeno da era moderna. O objetivo de Hicks era de ensinar as crianças a ler as Escrituras, a aprender por si mesmas a palavra de Deus e se identificarem com a igreja. Até hoje, a EBD ocupa um papel principal na educação cristã. A EBD é uma agência educacional que abrange membros da igreja de todas as idades. A EBD é a marca da era moderna. Vale a pena nós fazermos um resgate da EBD dentro das igrejas, seja com aula durante a semana, e com isso você vai ter a escola bíblica semanal, seja uma vez por mês, e com isso você vai ter a EBD, a Escola Bíblica Dinâmica, seja por meio de temas, com divisão de salas, enfim. Você pode mudar as estratégias, os métodos, porém é fundamental nós mantermos a EBD na igreja local, que é uma grande agência educacional da igreja, que possamos resgatar a EBD. No Brasil, nós teremos Robert Kehler e Sarah Kehler, que serão os fundadores da EBD no Brasil, no dia 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Portanto, os fundadores da EBD no Brasil foram Robert Kehler e Sarah Kehler, no dia 19 de agosto de 1855. E por fim, chegamos na era contemporânea, de 1980 até aos dias de hoje. Nós podemos observar que da década de 80 para cá, nós sabemos da importância do ensino e algumas igrejas têm, de fato, defendido a importância do ensino, mas também nós podemos observar que em alguns setores eclesiásticos, em alguns setores do cristianismo, nós encontramos uma ausência do ensino. Igrejas que não promovem a educação cristã, igrejas que não ensinam, há de fato uma ausência do ensino. E diante disso eu quero provocar você, acadêmico, quero provocar você, acadêmica de teologia, que você possa realizar na sua igreja local uma recuperação do ensino. Se a sua igreja já é excelente no ensino, que bom, glória a Deus. Que assim continue e que você venha auxiliar a sua igreja. Mas se a sua igreja não tem
um envolvimento tão forte no ensino que você seja o canal de Deus, o instrumento de Deus para realizar a recuperação do ensino na sua igreja local. Diante disso, eu faço uma pergunta: como a igreja contemporânea tem compreendido a educação cristã? Por um lado, nós temos igrejas que compreenderam muito bem e realizam a educação cristã. Por um outro lado, podemos perceber que há igrejas que não compreenderam tão bem a educação cristã e não realizam de fato o ensino da palavra de Deus. Que possamos realizar a recuperação do ensino da palavra de Deus nas igrejas locais. A igreja não pode, de forma alguma, abandonar o ensino. Igreja sem ensino não é igreja. Através do ensino, a igreja cresce na vida cristã, se desenvolve nos dons e combate as seitas e as heresias. Aqui tem as listas de livros que foram utilizadas para a elaboração desta aula. Vou ficando por aqui. Que Deus nos abençoe e que possamos ser canais do Senhor em sua obra, na defesa do ensino. Que Deus nos abençoe e até mais.